Muito boa tarde, gente. Tudo bem? Imaginem que vocês tenham a oportunidade de comprar um aparelho, e esse aparelho se conecta com o teu celular. Você vai olhar para dentro dele, vai rodar um joguinho, e assim que você vencer o chefão do jogo, você pode tirar o telefone celular, pressionar computar, e ele vai te dar o grau refrativo que você precisa nos óculos, a tua prescrição completa para óculos. Você faz tudo por si mesmo. E você consegue obter o resultado que você quer, que é essa ideia de comprar os óculos, ali mesmo. Esse mercado, o mercado de visão, principalmente para o uso ou não de óculos, ele é um mercado que atinge 4,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, 4,5 não tem, eles precisam de óculos, né? Eles precisam vestir qualquer correção visual, e metade dessa população sequer foi ao médico ainda, hoje em dia. Então, você tem por volta de 2,5 bilhões de pessoas no mundo sem acesso a uma ferramenta tão simples quanto um óculos, né? Esse mercado, nos Estados Unidos, ele tem um tamanho de 100 bilhões de dólares por ano, né, que você consegue capturar. E ele é um mercado altamente lucrativo. As margens, como você está dentro da indústria de fashion e misturando esse healthcare com fashion, ele é extremamente lucrativo. A minha startup precisa de $1 milhão. E vocês podem investir se você quiser. Vocês gostariam de investir? Parece brincadeira, mas a gente fez, nos Estados Unidos, a gente fez uma spin-out do MIT Media Lab no ano de 2011, e essa era basicamente o nosso pitch, né? Do mesmo estilo que vocês viram hoje. Sem muito mais informação, sem modelo de negócio, sem nada mais para contextualizar. E mesmo se tivesse, no ponto a gente tinha, na verdade, era informações baseadas em dados que a gente não tinha, né, que você simplesmente tira de outras referências. Um dos investidores disse sim. Não, então, quando alguém te faz essa pergunta, você fala sim, por favor, como é que eu começo? E a gente conseguiu do Vinod Khosla, da Khosla Ventures, $1 milhão. E deixa eu mostrar para vocês o que $1 milhão te dá em healthcare, né? Então, esse aqui foi o nosso primeiro aparelho. Ele é baseado em realidade virtual, então você basicamente vai olhar dentro dele, usar essas rodinhas que tem aqui em cima para fazer o teste de visão você mesmo, tira o telefone da parte de trás e você tem o resultado aqui mesmo. Quando você faz algo desse nível e você distribui para a população, isso aqui é uma ferramenta de disrupção. Eu acho que todo mundo consegue concordar que a ideia é que você consegue computar a refrigeração por você mesmo, pode substituir muita gente, né? Você pode não ter mais óticas, você pode não ter mais médicos, você pode não ter mais a indústria de equipamentos médicos para esse tipo de exame, e você pode não ter mais uma supply chain inteira de distribuição desses equipamentos envolvidos. Então, quando você faz isso, e isso acontece na maioria dos casos em que você tem uma inovação disruptiva, o teu maior competidor é o mercado, porque ninguém quer ser disruptivo, né? Fizemos esse testezinho simples, colocamos ele no mercado, e uma das primeiras pontos de experiência que a gente aprendeu quando a gente começou a vender esse aparelho, é que, tudo bem, você pega o resultado final do teu exame, é tão acurado quanto o exame normal de clínica, então nós confiaríamos no aparelho, mas a pessoa que tomou o resultado, que fez o teste, ele olha para os números e diz, tudo bem, preciso mudar os meus óculos ou não? Eu não sei o que estou vestindo, tem um número aqui, tem um óculos ali, não faz muito sentido. Então, no segundo ano, quando nós começamos a explorar mercado em cima de uma inovação altamente científica como essa, começou a vir outras perguntas de como é que você correlaciona a informação que você tem com outras informações e consegue prover uma solução completa para o cliente. Mais ou menos como as Fitbands, né, que faz o tracking do pedometria. E no caso deles é a mesma coisa, você faz o tracking e não tem muito o que fazer depois disso, é uma coisa meio sem fim. No nosso caso, a gente conseguiu criar um outro aparelho, que aparece como essa arminha aqui, que você acopla o celular em cima, insere o seu óculos aqui, pressiona o trigger, e você tem a leitura do óculos, o celular vai tirar uma foto através da lente, e vai computar qual é o grau que você está vestindo hoje. Então, o cliente teria a ideia de que, ok, eu estou vestindo -2, eu acabei de ler o meu resultado no outro aparelho dá -3, é diferente, então eu preciso de um óculos novo, certo? Botamos no mercado, no ano seguinte,
E a pergunta que foi feita é, ok, como é que eu sei quanto vai mudar isso na minha visão? Porque eu sei que está diferente, eu sei que mais vale a pena comprar um óculos ou posso esperar? Então, terceiro ponto, você começa, quando você faz uma inovação como essa, você começa a entender o porquê que o sistema é tão complexo. Esse é o nosso terceiro produto, que é basicamente um conjunto de lentes, que o cliente ou um técnico pode configurar para ele, e ele consegue ver o quanto que a visão dele vai ser melhor ou pior com as lentes novas. Porque imagina alguém comprando um óculos de R$800, você não vai gastar R$800 sem ter certeza do que vai ganhar. Então, a ideia é que você precisa de um equipamento como esse para provar que os outros dois te dão um benefício suficiente de forma que você consiga comprar os óculos. E a ideia, e se você voltar aos equipamentos originais, nosso primeiro equipamento, esse de realidade virtual, ele levou 355 iterações para ser finalizadas. São versões diferentes de hardware e software, basicamente uma por dia, testadas e validadas com corpo clínico e mercado. Então, quando você está nesse nível, a ideia é que você tem que jogar muito, muito rápido. Os segundos aparelhos tiveram 55 e 36 versões cada uma delas, e cada uma delas foi validado por clínicos e pacientes também. De novo, girando muito rápido, isso são alguns anos, então você precisa desenvolver uma plataforma completa para entender o teu cliente de forma saudável. Como vocês podem ver, agora o sistema é um kit. Então, a visão original de ter um sistema simples que você possa comprar dentro de uma farmácia, por exemplo, fazer por si mesmo e já ter ali o resultado, ela é um pouco quebrada, porque a gente sabe que a população em casa ela vai ter dificuldade de manusear 3 equipamentos ao mesmo tempo, aprender a usar e aprender a fazer, apesar de que eles conseguiriam fazer se tivessem um tempo suficiente e a vontade. Como é muito difícil agora de a gente fazer, a empresa decidiu fazer uma coisa bem simples. Você transforma a empresa, ao invés de ser uma empresa de produtos, que vende produtos, em uma empresa de serviços. Por que não? Então, de um ano para outro, a gente saiu de um business plan que tinha ali, que a gente tinha que vender 4 milhões desses aparelhos, para um business plan que você tinha 500 mil pessoas trabalhando dentro da própria organização, para distribuir os testes de visão que a gente gostaria, no preço que a gente gostaria, com os óculos que a gente gostaria. Vocês podem imaginar que isso é uma coisa bem disruptiva para os nossos investidores, de querer simplesmente aceitar que a empresa muda. Mas, um ponto interessante para vocês levar para casa é, você não pode dizer não. Porque se você dizer não, você mata aquilo que a empresa gostaria de fazer. Os nossos investidores disseram, tudo bem, vamos embora. Muda a empresa, vamos levantar capital suficiente para contratar esse volume de gente e transformar a saúde nos Estados Unidos, por exemplo, que era o nosso primeiro mercado. Liberamos 2 projetos, um chamado Blink, em New York City, em Nova York, tem a sua própria brand e tem o seu próprio modelo. Simplesmente como Uber, você faz o download da app, pede o exame de visão na sua casa, nesse momento o técnico vai até você com o kit completo, faz o teste de visão com você, sai da sua casa, envia os dados para o médico online prescreve, e na mesma hora você já tem a sua prescrição ali mesmo. Então, ao invés de você ter um sistema em que você espera 6 meses para ser recebido por um médico numa clínica, você tem um sistema que pode ser chamado agora mesmo. Resolvendo um problema de conforto. Nova York, você está lidando com um problema de conforto e não de acesso. Tem médicos suficientes por ali. Ao mesmo tempo, nós lançamos uma versão desse programa na Índia, chamado Nayantara, que vai até as vilas pequenas, remotas do país, onde você tem 200, 300 pessoas trabalhando em conjunto, e treina uma dessas pessoas, normalmente um empreendedor, para manter esses aparelhos, fazerem os testes de visão, vender os óculos e conseguir sustentar essa vila no sistema de saúde local ali. Então, você tem não uma abordagem que normalmente acontece em saúde, que os médicos vão para lá, fazem os exames, saem, não fica ninguém para fazer o follow-up. Você, na verdade, tem um representante na vila, ele faz os testes, ele é sustentável, ele consegue manter a supply chain inteira para você, com o financeiro daquela unit, e baseado em tecnologias que usam telefone celular, portanto são conectados, ou têm acesso a serviços, está tudo, o sistema de fulfilling, por exemplo, dos óculos já está embutido, e está tudo ali resolvido para ele. Hoje em dia nós estamos
retornando à etapa de criação de tecnologias e plataformas. Então, muito desses 2 experimentos que a gente rodou, eles vão continuar, mas eles servem como exemplo. Né? Quando a gente chegou para fora com esse kit tentando convencer médicos, todo mundo falou, não, isso não vai, não é possível, não dá. Isso é muito difícil, muito complicado, não dá para fazer. Aquela negatividade tradicional quando você atinge esses parceiros. Né? E a gente mostrou que estava certo, mostrou o financeiro, que dava lucro para as pessoas envolvidas. E agora, como a gente já mostrou, provou que funciona, a gente retorna. E agora a gente está abrindo para todas as pessoas poderem comprar os kits e fazerem seus próprios centros de testes de visão mundo afora. A empresa hoje está em 55 países. Então, imaginem 55 Anvisas, que você tem que aplicar para todos eles independentemente, com apenas 10 pessoas. Então, são 10 pessoas na equipe de trabalho. Eu acho que era mais ou menos isso. É uma introdução breve para a gente poder discutir. Espero que tenham perguntas interessantes vindo do pessoal da plateia. E não tenho medo de perguntar. Eu amo entrar em questões polêmicas como regulamentação e acesso político para fazer certas coisas em certos países. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vamos sentar naquele lado de cá. A gente não usou ele ainda. Então vamos já ver. Alguém tem uma pergunta para o Vitor? Plateia. A gente não está vendo direito. Muito difícil de ver por aqui. Fazer uma primeira. A gente está falando de algo disruptivo, a gente está falando de futuro. Depois que tiver, a regulamentação ela sempre vem para segurar o máximo que puder, para garantir uma questão de segurança também. Você tem todos os lados, o bom e o ruim de se travar. Mas isso vem sendo, o que é o próximo passo? Para onde, qual é o limite disso? Porque você está falando de uma tecnologia que está nascendo, que está vindo para transformar. Qual é o limite disso? Onde você vê no médio prazo, no longo prazo? Bom, depende. Tem um limite em termos da entidade regulamentadora, que é sério. Que imaginem, a gente vai começar a falar sobre Internet of Things e tem uma grande maioria desses equipamentos tem um uso efetivo em healthcare. Então, você consegue capturar informações sobre as pessoas, por exemplo, sem que elas saibam. Isso é extremamente importante para o médico. E todos esses aparelhos precisam passar por aprovação da Anvisa. Né, vocês gostem ou não, a Anvisa está aqui para proteger os clientes, os pacientes. E é necessário que exista esse crivo, tanto das startups quanto por parte das corporações. No caso deles, eles vão ter um problema que eles têm que filtrar, ou eles vão ter que passar muitas startups, muita tecnologia, de uma maneira muito rápida pelo sistema que já existe. Então, eles vão ter que se reinventar um pouco para conseguir simplesmente trabalhar com essa demanda nova. Né? No caso da tecnologia, nós vamos criar a demanda e nós vamos trabalhar diretamente com o paciente para convencer reguladores e políticos que certas tecnologias funcionam e são um benefício para o país ao invés de um ponto negativo. Faz parte do plano da startup de ter esse planejamento político, porque senão você não consegue fazer muitas coisas nos países. Então, a ideia é você conquista os teus pacientes, prova que faz sentido, prova que a entidade local, seja ela qual for que você está trabalhando, consegue também ter um market share no que você está ganhando, e com isso, todo mundo no supply chain vai ter seu share. Em quanto tempo você vê o banheiro inteligente substituindo uma clínica médica? Você fazendo, enfim, seus próprios exames, tendo isso já... Já está acontecendo, na verdade, nos Estados Unidos já tem algumas coisas acontecendo, tecnologias que você compra para banheiro mesmo, batimento cardíaco e esse tipo de coisas mais simples. Mas já está acontecendo, não é um negócio que vai ter fim, não tem um objetivo de quais tipos de sensores que você precisa ter. Eu acho que vai ter cada vez mais, e você vai ter um ponto em que você vai ter uma mesa que você vai deitar e vai ter um assessment total do teu corpo, que é o sonho, né, dos médicos de terem. E aí parte desses sensores vão junto com você na sua roupa, parte fica lá, mas a ideia é que você tenha um ponto da sua casa em que você se preocupa com a sua saúde, que você possa fazer medidas sobre o seu corpo. Normalmente os nossos sensores biológicos nos enganam, né? Eles acham que o corpo está saudável enquanto não está. Então a gente precisa dessa ajuda de sensores externos para tentar identificar o que tem na nossa saúde
E serve como ferramenta educacional também, né? Você consegue instruir os pacientes certas coisas que eles não saberiam se não tivessem acesso. A gente está falando de várias tecnologias aqui, né? O Bruce vai fechar aqui para a gente falando de todo o aspecto da internet das coisas, de máquinas falando com máquinas, né? Que é justamente a utilização de sensores para muitas coisas. Aqui você trouxe também a tecnologia de VR. Aonde você vê, além, agora, os próximos passos disso, onde mais dá para a gente utilizar VR já? O que você já tem visto ou o que vai acontecer? Bom, o VR ele vai se tornar um novo meio de comunicação. O que esse meio de comunicação é, ninguém sabe ainda. Ele pode ser a realidade aumentada até o VR completo, que é o imersivo. Como isso vai acontecer, ninguém sabe, por isso que tem tanta incerteza nessa indústria ainda. O que a gente sabe é que vai ser barato. Ele vai ser igual a um telefone celular, ele vai ser igual a um smartwatch. E você vai provavelmente ter no futuro. A gente pensa normalmente VR hoje em dia é para jogos e para outras aplicações bem específicas, mas não, ele vai abrir mercado, as pessoas vão conseguir produzir conteúdo e apps específicas para esse tipo de serviços, e inclusive os serviços de saúde vão ser beneficiados, né? Nas clínicas, você já vê várias clínicas usando VR para identificar problemas de vista ou problemas dermatológicos, por exemplo. Tem o inverso do VR, que é a câmera 3D, que faz a captura que a gente usa também muito hoje em dia já. E por exemplo, do ponto em que você tem uma empresa como o Facebook investindo numa tecnologia de VR, ali você já sabe que vai ter conteúdo. Qual é a proposta? A proposta é que você tenha uma API que pessoas tenham acesso, que seja fácil de ser produzidas. E agora as outras empresas estão lentamente chegando nessa mesma plataforma, né, de VR. Vários players, vários custos, várias formas diferentes de fazer. Inclusive, por exemplo, tem um cinema na Holanda agora, que é um cinema de VR. Então, você não tem tela, você só vai ver o seu aparelho, mas você vai num lugar para fazer isso. Então, é um conceito meio estranho para a maioria de nós, mas é uma startup. Eles estão tentando explorar o mercado. O mais bacana de tudo isso, a gente está falando de tendências que não são tendências, são realidade, né? A gente está com um produto sendo comercializado em vários países, presente em todos os continentes, feito por um brasileiro. É um super orgulho ver isso, de trazer isso como elemento, que também, no próximo bloco, a gente vai falar sobre agora investimento de impacto, o capital inovador que é necessário, e fez toda a captação internacional, lá nos Estados Unidos. Isso. E seria super importante também ter investidores brasileiros entrando nisso. E eu acho que uma coisa importante, esse evento aqui é sensacional, porque é o primeiro evento que eu venho no Brasil que os palestrantes conseguem falar inglês e a audiência entende. Né? Porque os últimos eventos que eu participei eram em 2010, 2008, por ali, e não tinha condições. Você não tinha condições de ter esse diálogo com tecnologias e profissionais de fora. O fato de que tem estrangeiros falando português já te diz alguma coisa, que antigamente não existia. Né? No ponto da globalização, para os empreendedores que estão aqui, a Enetra nasceu global. Ela nasceu com um escritório no Brasil, um escritório nos Estados Unidos e um escritório na Índia. Então, a gente fazia uma parte do desenvolvimento do produto no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, o capital dos Estados Unidos e o teste dos exames de visão na Índia. Por quê? Porque você pagaria, a quote foi $3 milhões para fazer um lado a lado do aparelho que a gente tinha, nos Estados Unidos, ao invés de $30 mil na Índia, com lado a lado com o mesmo número de pessoas. Fantástico. Então, você usa a infraestrutura dos países de forma que você achar melhor. E existem muitos países diferentes para ser considerados. Vitor, espero que você possa ter uma empresa e um fundo brasileiro na sua próxima rodada de investimento. A gente consolidar também. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Até mais.